Esse Evangelho, ele veio te dar uma vida nova, completa. O Evangelho do Senhor. E nós precisamos perseverar nele. Nós precisamos continuar nesse Evangelho, nessa boa notícia. Nós precisamos também anunciar essa boa notícia. Quantas pessoas perto de nós que nunca ouviram o Evangelho da nossa boca? Quantas pessoas que trabalham conosco na mesma sala, conosco na mesma repartição, mas nunca ouviu falar da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, nunca ouviu falar do inferno, nunca ouviu falar da ira de Deus, nunca ouviu falar do pecado. Por quê? Porque aquele cristão que está ali, ele está com a sua boca fechada. E nós precisamos perseverar, continuar vivendo o Evangelho, pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, persistir no Evangelho. Foi para isso que o Senhor nos chamou. E por fim, o apóstolo Paulo fala aqui ainda no versículo 2: por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos lá preguei, a menos que tenhais escrito em vão. É necessário reter, guardar a palavra do Evangelho. Temos que reter, guardar a palavra do Senhor. Porque como purificará o jovem o seu caminho? Como purificará a igreja o seu caminho? Como purificará o marido o seu caminho, o filho o seu caminho? Como purificará a mulher o seu caminho? Como purificará a igreja o seu caminho? Observando segundo a tua palavra, escondendo a tua palavra no seu coração, para nunca pecar contra o Senhor. Nós precisamos guardar o Evangelho, meus irmãos. Nós precisamos praticar, nós precisamos reter, nós precisamos colocar ele em prática, para que nós pecamos menos contra o Senhor. Precisamos reter o Evangelho. Agora, meus irmãos, eu quero falar aqui, a partir do versículo 3 e 4, a base do Evangelho, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Coloque os seus olhos mais uma vez. Antes de tudo, no versículo 3, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. O que, Paulo? Que Cristo morreu. Morreu para quê, Paulo? Pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, segundo o Antigo Testamento, segundo as Escrituras, segundo o Pentateuco, segundo as profecias, segundo o Antigo Testamento, segundo as predições, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo está baseando na palavra escrita, Paulo está baseando no Pentateuco, nas Escrituras. A base do Evangelho é a ressurreição do Senhor, meus irmãos. Se não fosse a ressurreição do Senhor Jesus, a igreja era uma igreja derrotada, você era um crente derrotado, você estava servindo a Deus em vão. Mas graças a Deus, ao terceiro dia a tumba rolou e ele ressurgiu dentre os mortos, e essa é a esperança da igreja. A Bíblia diz que o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos, ele também te ressuscitará no último dia para a vida eterna. Essa é a razão da igreja estar atuante, vibrante. Essa é a razão da igreja prevalecer. Essa é a razão da igreja prosseguir, porque Jesus ressuscitou. A igreja não serve um Deus de barro, de madeira, um Senhor morto, não. A igreja serve um Deus vivo, um Deus que está entronizado nos céus, que tem olhos e vê, um Deus que ressuscitou Jesus dos mortos. Essa é a esperança da igreja. Grupos que era componente do povo judeu, e os saduceus, que eram judeus, eles não criam na ressurreição. Então Paulo está combatendo essa heresia. Então é por isso que ele vem aqui diante desse grupo de saduceus e de os fariseus também, e outros grupos. Então Paulo fala: olha, se é corrente pregar se Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns, vocês os saduceus, dentre vós, que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo
14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Olha, saduceus, se vocês não creem na ressurreição, é vã a sua fé. Então, se a pessoa não crê na ressurreição de Cristo, é vã a fé. Porque o que atesta, o que comprova, o que garante a fé é a ressurreição do Senhor. Logo, era em vão estar aqui se Cristo não tivesse ressuscitado. Mas Paulo continua ainda. É vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, o qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Então, meus irmãos, Paulo está combatendo essa heresia. Se vocês creem que Jesus não ressuscitou, para de servir o Evangelho, não é para vocês, porque Deus tem poder de ressuscitar o seu Filho. Agora, se vocês não creem que não há ressurreição, logo vocês também estão invalidando não só Jesus, a sua fé também, mas também o poder de Deus, que tem poder para ressurgir dentre os mortos. Agora Paulo continua: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se a pessoa não crê na ressurreição de Jesus, olha, quem é que perdoa os pecados dessas pessoas? Então, essas pessoas que asseguram que Jesus não ressuscitou, no caso aqui o saduceu, mas hoje em dia tem gente que crê nisso, que não há uma ressurreição, viu, meus irmãos? Tem gente. Então, a ressurreição é vã para essas pessoas, é vã a fé, e ainda permanece nos vossos pecados. Versículo 18: e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Agora Paulo vai concluir: se a nossa esperança em Cristo, olha que texto maravilhoso, se a nossa esperança, se a esperança da igreja em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes, os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, a ressurreição é o cerne da esperança do cristão. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. A ressurreição de Cristo assevera, assegura a nossa fé, meus irmãos. Então você não tem uma fé em vão, você não está aqui em vão, você não deixou o mundanismo em vão, você não guarda o seu corpo em vão, você não faz de tudo em vão para a glória de Deus. Você está assegurado, Cristo ressuscitou. A ressurreição do Senhor é o penhor da vida eterna, é o penhor da nossa salvação. Logo, negar a ressurreição de Cristo seria tornar o cristianismo em uma ilusão. E tem, aqui não, mas na televisão a gente vê muitos grupos judeus que falam que Jesus é uma invenção para prender o povo, para cauterizar a mente de um povo. Isso é judeus que não creem no Messias prometido. Então, logo, o poder de Deus para essas pessoas é em vão, se torna vão. Então, meus irmãos, ela atesta a nossa fé. Você não saiu da sua casa à toa, meu irmão. Você não veio a este culto à toa, meu irmão. Você veio para adorar aquele que vive, aquele que ressuscitou há 2000 anos atrás, aquele que venceu a morte há 2000 anos atrás. Ele ressuscitou, ele garante a nossa fé, a nossa esperança, ele garante tudo que nós fazemos em prol do Evangelho, ele garante a nossa recompensa, ele garante a vida eterna, a salvação dele, ele garante, ele atesta, ele averigua, ele confirma a nossa salvação através da sua ressurreição. Logo, a sua fé não é e não será em vão. Quero mais, Paulo, quero mais, tá bom. A ressurreição do Senhor, o resultado é a garantia da nossa justificação. É um complementando
um elo com ressurreição, justificação, salvação, redenção, tudo, glorificação, predestinação, eleição, tudo junto, meus irmãos. É o bojo da salvação, é o bojo da esperança. Ela garante a nossa justificação, a ressurreição do Senhor. Quando nós lemos Romanos 5:1, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. É por meio da fé que nós temos paz com Deus. Quando nós cremos no Senhor, de inimigos de Deus, agora nós passamos a ser amigos, de inimigos, de bastardos, nós agora passamos a ser filhos do Senhor. A justificação nos alcançou, Jesus nos absolveu, Jesus tirou a culpa e colocou a inocência, absolveu a sua igreja, mediante a fé dele. E tudo isso, meus irmãos, o que atesta, o que garante isso? O que garante que os evangélicos estão certos? O que garante que o cristianismo é o certo? O que garante que a palavra de Deus é a certa? O que garante que a sua vida é a certa? A ressurreição do Senhor. Ela garante. Outro não ressuscitou. Teve várias ressurreições, né? Às vezes alguém pode pensar, mas e um que encostou no cadáver e ressuscitou lá no tempo de Eliseu? Isso, mas Cristo, ele morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. Quem ressuscitou no Antigo Testamento, Jesus cai em João, quando fala que Jesus ressuscitou, pessoas do sepulcro saíram, ressurgiram, essas pessoas depois morreram de novo. Não está aí não. Agora Jesus morreu, sepultou, ressurgiu, nunca mais. Ele tem a primazia. Então ela garante a nossa justificação. Olha só o versículo 3. Volta aí em 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4. Por favor. Diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Agora, sem deixar esse texto, abra por favor, Romanos 4:25. Fazendo um favor. Depois volta para esse aí, depois que nós lermos. Romanos 4:25. No versículo 3 de 1 Coríntios 15, 3, ele fala: antes de tudo, vos entreguei que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, baseado nas Escrituras. Agora olha Romanos 4:25. O qual, falando de Jesus, como é que eu sei que é Jesus? O contexto, versículo 24. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Por que Jesus foi morto? Aqui não está dizendo que ele morreu só, apenas para os nossos pecados, pelos nossos pecados. Não. A morte de Jesus, ela abrange muitas coisas. Veio para desfazer as obras do diabo, veio para cumprir a missão de Deus, veio para redimir o homem, veio para perdoar o homem. A ênfase de Paulo, tanto em Coríntios e em Romanos, é que Cristo Jesus morreu, ele se entregou, qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Versículo, pode voltar agora, por favor, 1 Coríntios 15, versículo 4. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ou seja, meus irmãos, Cristo está garantindo a justificação da igreja. Agora a igreja está absolvida, não está mais condenada, não deve mais nada, não é mais culpada. Você não é mais culpado,
tirou a sua vestidura branca e revestiu, vestiu a igreja, vestiu você. Agora você é como uma noiva adornada, uma noiva sem mancha, sem ruga, sem mácula. Agora é uma igreja branca, pura, é uma igreja, meus irmãos, santa, que espera o seu noivo. Essa é a garantia de Jesus. Ele morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Cristo atestou a nossa justificação. Se ele permanecesse morto, nós não seríamos justificados, nós seríamos condenados, mas ele, pela sua graça, pela sua bondade, fidelidade e misericórdia, ele ressuscitou. E agora, já absolveu. A igreja está absolvida. No dia do juízo, não esses aí, não leva não. Lá direito, os portões celestiais vão se abrir. A igreja vai entrar. O Cordeiro que está no trono apacentará a igreja, as águas, ao rio, ao maná celestial. O Cordeiro que está no trono receberá a igreja. Os anjos servirão a igreja. Os anjos servirão os justificados, os redimidos, os absolvidos. A igreja será, meus irmãos, recebida pelos anjos. Agora, continuar aqui. Quarto, só vou falar mais esse e vou parar. Quarto, qual é o resultado da ressurreição? Tem esperança? Ou você já perdeu a sua esperança? Se você está perdendo, ou se você perdeu a sua esperança, esta noite é noite de recomeço. Esta noite é noite de você fazer um pacto, renovar a sua aliança com o Senhor. Esta noite é uma noite de esperança para você. A solução para os seus dilemas, a solução para os seus problemas, meus irmãos. A morte de Jesus, o sepultamento de Jesus, a ressurreição de Jesus, ela atesta, ela garante a nossa esperança. Nós não esperamos em vão. Nós não esperamos no governo que virá. Nós não esperamos no presidente A ou B. Nós não esperamos na caneta as leis serem aprovadas. Nós não esperamos no braço do homem. Nós não esperamos, meus irmãos, nos governantes que vão ressurgir. Nós não esperamos dessas pessoas. Se a pessoa espera dessas pessoas, vão se frustrar. O mundo vai de mal a pior. Mas se você espera em Cristo, saiba que a sua vitória, ela será definitiva. Ela será cumprida em Cristo Jesus. Espere em Deus. Espera no Senhor Jesus vivo, no Jesus ressurreto. Versículo 19 e 20 de 1 Coríntios capítulo 15. Leia comigo, por favor. Mais uma vez, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nesse limite, nessa vida terrena, debaixo do sol, somos os mais infelizes de todos os homens. 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. A ressurreição é uma certeza. Paulo está falando de fato. Eu tenho convicção, eu tenho certeza, eu garanto para vocês o que, Paulo? Cristo ressuscitou. Então, se Ele ressuscitou, o versículo 19 diz: se nossa esperança em Cristo se limita só aqui, a sua esperança é vã. Mas se nós temos os olhos fitos no céu, se nós temos visão do céu celestial, se nós cremos que tudo que tem na Bíblia é verdadeiro, saiba, meus irmãos, o seu limite não é aqui nessa terra. Nós iremos voar, nós seremos tomados à força e iremos para o céu de glória, onde a esperança é eterna. Louvado seja o Senhor. Ela garante a esperança da igreja. É uma vitória definitiva, é uma vitória contra o pecado, é uma vitória contra Satanás, é uma vitória contra o mundo, é uma vitória contra o poder da nossa carne, é uma vitória contra a concupiscência, é uma vitória em Cristo Jesus. Nós vencemos, nós somos mais que vencedores, nós somos um povo exclusivo, nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio santo, nós somos para quê? Para nós anunciar a
nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Vós sim que eras estranhos, agora sois povo de Deus. Louvado seja o Senhor. Ela garante a nossa vitória. Agora, para concluir, versículo 50, por favor. Leia comigo. Paulo vai finalizar esse texto célebre, esse texto maravilhoso. Ele vai finalizar. Os vivos serão transformados. Essa é a esperança dos sofredores, da igreja que sofreu, que foi caluniada, acusada, culpada, que foi, meus irmãos, bombardeada, que foi atacada, levantes de Satanás. Olha qual é o fim daqui da terra, olha qual é o fim. Os vivos serão transformados, glorificados. Versículo 50. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a corrupção. Esse corpo que você está aí, que você tem, a alma, você é uma alma, você tem um corpo. Esse corpo que você tem, ele não pode herdar o reino dos céus. Carne e sangue não vai para o céu. Então, meus irmãos, isso implica que o quê? Que você e eu, nós receberemos um corpo glorificado, um corpo, meus irmãos, puro e santo, um corpo semelhante ao do Senhor Jesus Cristo, um corpo perfeito, sem pecado, sem a mancha do pecado. Isso é a esperança, isso é a glorificação da igreja. Então ele diz: nem carne, nem sangue podem herdar o reino de Deus. Isso é um mistério. Nem a corrupção herdar a corrupção. Eis que vos digo mistério, igreja. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, glorificados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra